Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores, a maior comunidade de aprendizagem em rede do planeta. Começa agora o 4º dia de programação da 16ª semana Rede Pedagógica Família, Escola, Família. A nossa tradicional formação continuada que acontece todo semestre aqui na Rede Pedagógica de forma 100% online e gratuita, com certificado gratuito para todos que concluírem a formação. Lembrando que as inscrições continuam abertas. Acesse agora mesmo redepedagógica.com.br e garanta a sua vaga. Nós vamos juntos, ao vivo, até o dia 27 de janeiro. E a formação completa continua disponível gratuitamente para vocês até o dia 28 de fevereiro. Prazo máximo para que você possa concluir e emitir o seu certificado sem pagar nada. Pode acreditar, aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação. E hoje, gente, a temática dos minicursos de hoje estão relacionadas não apenas à relação escola-família, mas também no que diz respeito à Base Nacional Comum Curricular. O que é que a BNCC fala a respeito disso? É o que nós vamos conversar com as professoras Andréia Araújo e Daniela Lobato. Nessa primeira live que está começando agora, a gente vai tratar de forma mais específica da educação infantil. E na próxima live aula com a professora Daniela, a gente vai conversar sobre o ensino fundamental. Mas independente da faixa etária, do segmento com que você trabalha, é importante que você compreenda esse processo de forma sistêmica. Então, mesmo que você não esteja atuando nesse segmento, vale a pena você assistir essa live e a outra também. Combinado? Eu vou adicionar a professora Andréia Araújo aqui na live para que a gente possa começar. A Andréia já é conhecida aqui, já garantido aqui na Rede Pedagógica e gentilmente aceitou o nosso convite para participar de mais essa semana formativa. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, tudo jóia? Que bom revê-la. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, que bom estarmos aqui mais uma vez juntos, conversando sobre a BNCC, sobre a educação infantil, sobre as crianças e vamos conversar um pouquinho mais, né? Sobre outras coisas também. E agradeço demais o convite da gente estar aqui realizando essa conversa. Obrigada, Andréia. Olha, eu tenho certeza que você, né, conhecendo você, sua trajetória profissional, você sabe da importância desse tema, né, de falar da relação escola e família. Sempre foi importante a participação da família, né, na escolarização dos filhos, no processo da educação de forma mais ampla, né? A gente sabe que na Constituição Federal do Brasil a gente tem que a educação ela é direito de todos e ela é dever do Estado e da família, né? Ela deve ser promovida para garantir o desenvolvimento integral desse indivíduo e nós temos também na Constituição essa menção, né, a formação para o trabalho, que também é uma das finalidades da educação. Claro que a gente, hoje em dia, felizmente, tem um conceito bastante ampliado e sabe que essa não é a principal finalidade da educação, mas faz parte, né? Agora, parece que mais do que nunca a gente está precisando conversar sobre essa questão da família, porque as escolas já não sabem como estabelecer essa relação, esse vínculo. Talvez a gente tenha perdido um pouco da confiança das famílias, né? As famílias têm se queixado muito da escola, a escola continua se queixando das famílias que não são participativas, etc. Então, eu acho que, na verdade, houve sim, nos últimos anos, uma cisão mais expressiva
e a família e a escola não estão se entendendo bem. Parece até que estão competindo. E aí eu acho que é muito importante você compartilhar conosco a sua visão e também a sua experiência, né? Principalmente no que diz respeito à educação infantil. Você gostaria de falar de forma a introduzir esse tema na nossa live? Claro. Então, Érica, que bom que você trouxe essa questão, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais ainda nas duas aulas que vão ser disponibilizadas, mas eu falo um pouquinho sobre isso, sobre essa contradição que existe. Porque a gente tem os documentos norteadores da educação básica, que fala não só na educação infantil, mas ao longo de toda a educação básica, a importância dessa relação entre a escola e a família. E no nosso discurso, enquanto profissionais da educação, a gente traz essa importância também, que é importante, né, a gente estabelecer essa relação com a família. Porém, quando a gente vai no dia a dia, na prática, a gente percebe que o que está escrito e o que é falado não é vivido. E a gente precisa estar pensando sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa estudar, utilizar esses momentos de coordenação pedagógica. Agora que vai iniciar o ano letivo, aproveitar esse momento da semana pedagógica e estar estudando sobre o assunto e estar realmente problematizando isso. Se voltando esse olhar para si, será que eu, enquanto profissional da educação, eu estou contribuindo para que, de fato, essa relação entre família e escola seja estabelecida? O que eu, enquanto profissional da educação, posso fazer? Como que eu posso mobilizar a minha escola? Como que eu posso mobilizar o grupo de profissionais da educação? E quando eu falo profissionais da educação, eu não falo só de professores e professoras. Falo da equipe gestora, principalmente da equipe gestora que precisa nos mobilizar nesse sentido. Coordenadores pedagógicos, orientador pedagógico, desde a pessoa que está na portaria, as pessoas que trabalham, né, na limpeza da escola, na cantina, todas as pessoas que trabalham nesse ambiente educativo precisa ter um discurso único e uma prática única de forma a, de fato, vivenciar essa relação com a família, né? Que isso não fique só nos nossos documentos norteadores e não só no nosso discurso, mas que de fato a gente vivencie isso. Sim. E você falou aí desses documentos, né, que orientam a prática do professor, né, que nos dão aí realmente um norte, né? Nós temos, por exemplo, para a educação infantil, né? A gente tem aí a LDB para a educação escolar como um todo. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no caso. Temos a BNCC, sobre a qual a gente vai falar aqui bastante. Temos a BNC Formação, que orienta, né, o professor na formação inicial e continuada, né? Quais são as competências que o educador precisa ter, quais são as habilidades que ele precisa ter. Em todos esses documentos a gente vai encontrar menções a essa relação escola e família, mas como você disse, realmente na prática parece que fica tudo muito difícil, né? E o professor que sempre está sobrecarregado, né? Que tem um currículo, não é nem o caso a gente falar de currículo na educação infantil, mas existe também, né? Nem que seja ali um currículo oculto, que tem sempre um currículo muito extenso para cumprir, um monte de coisas para fazer, ele não se sente apto a oferecer o acolhimento e a atenção que as famílias demandam. E às vezes ele se vê em situações difíceis. E não é toda escola que tem a figura do orientador educacional. Você sabe que eu sou lá de Minas, né, Andréia? Lá em Minas não fala-se tanto em orientador educacional. Nas escolas particulares tem tradicionalmente o coordenador, mas essa figura destacada de orientador, eu só fui vê-la de forma bastante presente na educação aqui no Distrito Federal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu não conheço muito a realidade dos outros estados, né? Assim, eu já participei de alguns momentos formativos, mas aí a gente vai como convidado,
faz uma palestra mais voltado para aquela temática que a gente foi convidada a falar. E aí a gente conhece pouco, né, a realidade desse ambiente, até porque quando a gente vai para esses congressos, seminários, é um bate e volta, né? A gente vai lá, vai dar palestra e volta, e não tem muito tempo para conhecer essa realidade. Eu conheço a realidade do Distrito Federal. Eu acho que aqui no Distrito Federal, pelo menos as escolas públicas com as quais eu tenho contato, né? A gente tem os professores, as professoras, o coordenador pedagógico, tem escolas que têm mais de um coordenador pedagógico, e temos o orientador educacional que ajuda muito nesse processo de relação com a família. Contribui muito nesse sentido, porque ele faz tanto um processo de escuta sensível com a criança, com o professor ou professora, com o próprio coordenador pedagógico, com a equipe gestora. Então, ele faz esse link, né, com todas essas pessoas que fazem parte desse contexto educativo e, sobretudo, também com a família. Então, eu acho uma figura importante, necessária, e eu acho que vale super a pena. Pelo menos é uma realidade que tem colhido bons frutos aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Infelizmente, às vezes a gente tem a realidade de que tem escolas que não têm orientador educacional, né? Porque às vezes alguém aposenta, muda de escola, aí às vezes a escola fica um tempo sem esse orientador, até chegar novo orientador. Então, às vezes tem escola que pode passar um período sem, ou até mesmo um ano, né? Eu já presenciei escolas que ficou esse tempo, um tempo atrás. Mas, atualmente, né, a gente tem buscado colocar um orientador educacional em cada escola para estar realizando esse trabalho de parceria, de diálogo, de reflexão, principalmente com as famílias também. Muito bom. Mas mesmo que exista, né, a figura do orientador educacional, essa relação escola e família não deve ser mediada apenas por esse profissional, né? Ela é responsabilidade de todos, como você disse. É desde o porteiro, às vezes o porteiro conhece mais as famílias do que os professores e a direção, né? É desde o porteiro, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, da biblioteca. Todos os profissionais da escola precisam, de fato, estar preparadas para ter essa relação com a família e com a comunidade escolar, né? Como um todo. Gente, coloque aí nos comentários, na sua escola, tem a figura do orientador escolar, aquele profissional que tem como responsabilidade fazer essa ponte entre a família e a escola? Teve gente aqui, André, que comentou que na escola que trabalha não tem nem coordenador, pensa. Aí fica muito difícil, né? Criar essa liga entre as salas de aula. Mas vamos falar mais, então, aqui sobre a BNCC mesmo, esse documento, né, que nunca é demais falar sobre ele, porque ele é o documento que realmente orienta a nossa prática, né? Ali nós temos as competências que são esperadas dos alunos, nós temos ali eixos, né? Muitas questões que a gente precisa observar, principalmente quando a gente vai realizar o nosso planejamento. O que a BNCC fala, Andréia, sobre a família? Fala muito, fala pouco? Conta pra gente. Fala. A BNCC fala. Eu acho que ela não fala nem pouco nem muito, ela fala o suficiente. Ela fala, né, o que... Ela traz o recado de que a família faz parte desse contexto, que ela precisa se fazer presente, né, e a escola precisa dar essa oportunidade para que essa família participe. E em várias situações a BNCC traz, né, essa questão da família, tanto dessa importância da gente conhecer a criança e a sua família, a sua cultura, o seu grupo social, né, as suas culturas, por meio da família também. E que é importante estabelecer esse diálogo com a família, essa parceria com a família, de convidar a família a estar junto, de estar presente,
de abrir as portas e janelas, né? A gente vê aí que as nossas escolas precisam, nos dias atuais, de muros, né? Para nos proteger, porque a gente vive um mundo um pouco violento, né? Um pouco, estou sendo até... Mas, enfim, mas que esse muro não impeça esse contato com a família, né? Que os portões, portas e janelas estejam abertas para a entrada dessa família, principalmente na educação infantil. Porque na educação infantil é o primeiro momento, é a primeira experiência dessa criança de separação da família e entrada em outro contexto que ela vai vivenciar 5 dias da semana. Todos os dias, praticamente, ela está indo para essa escola e vai ficar ali de 4, né? Aqui no caso do Distrito Federal, a gente tem crianças que ficam 5 horas na escola e tem crianças que ficam 10 horas nessa escola. Então, quando fica você falou 10, eu muito realmente tempo. fiquei surpresa. Fica muito tempo nessa escola. Então, assim, é um momento de separação tanto da criança como da família. E a gente precisa entender isso, né? Esse movimento, essa nova realidade, essa transição que acontece. E a gente precisa acolher tanto essa criança como essa família. Fala assim, olha, aqui vocês são bem-vindos. Vocês... o que vocês têm de ideia, o que tem a falar, é considerado aqui nesse lugar. Então, a BNCC, ela traz isso, que a gente precisa considerar esses momentos de transição e ter essa sensibilidade de compreender que a criança e a família estão vivendo uma nova realidade. Mesmo que essa família já tenha, por exemplo, quando as minhas filhas estavam entrando na educação infantil, eu trabalhava na escola que elas estudaram. Só que eu estava ali exercendo um papel diferente. Eu era professora e depois eu passei a ser mãe. É uma nova situação. E aí, quando entrou a primeira filha, é uma realidade. Quando entrou a segunda filha, que foi na mesma escola, e eu ainda trabalhava lá, era outra realidade, porque era um outro grupo de professores, era um outro tempo, era uma outra criança. Então, a gente não deve pensar assim que as coisas são rotineiras no sentido de serem iguais, né? A gente tem uma rotina na educação infantil, mas cada dia é uma nova realidade. A gente se depara com crianças e com famílias a cada ano diferente, um grupo de trabalho diferente, e a gente precisa ter essa sensibilidade. E a BNCC traz muito essa questão da sensibilidade, até quando ela traz nas competências, né? Que trata dessa questão emocional. Então, a gente precisa estar atento também a essa questão das emoções que envolve a entrada dessa criança na escola e como que isso acontece em relação à família. Olha, gente, como que é delicada a questão, né? Muitas das vezes a primeira experiência escolar da criança vai ser realmente quando ela vai passar a maior parte do tempo do dia dela, né, na escola. Não começa de pouquinho para depois ir ampliando, não. Então, como vocês estão compartilhando também aí nos comentários, né, são 9, 10, às vezes 10 horas e meia ou 11 horas que a criança da creche fica sob os cuidados da escola. Lembrando que a escola, ela não pode ser vista, né? Isso tem que ficar claro para as famílias como um depósito de crianças, né? Não é um guarda-volumes que a gente deixa, depois busca. E a função da creche não é só tomar conta das crianças para que pais e mães possam trabalhar, não. Mas a creche acaba também cumprindo essa função social, principalmente quando as famílias não têm condição de ficar mais tempo com essas crianças, quando os pais não trabalham meio período, ou quando, por exemplo, o pai ou a mãe não trabalha fora, porque existem diferentes realidades, né? E no Brasil, a gente tem, gente, uma
um projeto, digamos assim, eu não vou dizer nem que seja um projeto de governo, porque é uma coisa que está na Constituição Federal, né? De ampliar o tempo de permanência das crianças na escola. Isso é um projeto que o Brasil pretende implementar. Que as crianças possam ficar cada vez mais tempo na escola, né? Existe o sonho da escola de tempo integral, porque nem sempre o tempo que a criança fica em casa ela está segura, ela está fazendo uma atividade que de fato contribui para o desenvolvimento dela, mesmo que ela esteja acompanhada de algum adulto. Às vezes nem fica, né, Andréia? Tem muita criança que no contraturno fica aos cuidados de outras crianças um pouquinho maiores, né? Essa é a realidade. Então, olha a responsabilidade dos professores e professoras da educação infantil, principalmente das crianças, dos bebês e das crianças muito pequenas. É realmente muito delicado. Infelizmente, Andréia, existe uma contradição muito grande, né? É o segmento em que o profissional é menos valorizado. Para não dizer que não tem valorização nenhuma, né? Sim, infelizmente, porque eu acho que, assim, é complicado, né, eu falar, porque o meu chão é da educação infantil, né? Então, assim, eu estou na educação infantil aí, apesar de estar na educação há 29 anos, eu estou na educação infantil há 20 anos, né? Estou na educação há 29 e só na educação infantil há 20 anos. Então, eu falo muito desse lugar, né? E aí conheço poucas outras realidades. Mas eu percebo na educação infantil que a gente cria um laço muito grande com as famílias e com as crianças. E muitas vezes a gente toma para a gente algumas responsabilidades, porque a gente fica sensibilizado com algumas realidades que as nossas crianças e as suas famílias travam, né, a cada dia. Então, assim, a gente quer ajudar de alguma forma e a gente se envolve muito com cada uma dessas realidades. E, infelizmente, como você falou, existe sim, né, em muitos lugares, essa diferença da educação infantil ser menos valorizada em vários aspectos, né? Porque até no discurso das pessoas, até mesmo das próprias famílias, da sociedade de um modo geral, quando vão se referir à educação infantil, muitas vezes, como você falou, não se refere à educação infantil como a primeira etapa da educação básica, mas sim ainda trazendo muito aquela carga do passado de assistencialismo, que a criança está ali só para ser cuidada, e hoje a gente avançou muito em relação a isso, porque é o início do processo educativo dessas crianças. Então, elas não estão ali apenas para serem cuidadas e para ficar ali enquanto a família precisa trabalhar. É claro que a gente reconhece esse direito da família, mas a gente precisa reconhecer também o direito da criança à educação, a se desenvolver. Então, ela não está ali só passando o tempo dela enquanto a família vai trabalhar, né? Então, a gente percebe muito isso no discurso da sociedade, a gente percebe muito isso no discurso dos nossos políticos, que eles ainda não têm essa compreensão, e mesmo quando eles vão fazer uma luta, né, levantar uma bandeira sobre a educação infantil, eles vêm trazendo essa carga de assistencialismo, de cuidado, de que a família precisa trabalhar e a criança precisa de um lugar para ser cuidada. E a gente vem e reforça, não é só isso, né? É uma relação entre o cuidar e o educar, e isso precisa estar presente o tempo inteiro, porque a criança, desde bebê, ela precisa ter o direito a um lugar pensado para atender às suas necessidades. Então, eu também não posso colocar essa criança em qualquer prédio, em qualquer lugar, né, em qualquer instalação. É um lugar pensado para atender às necessidades e o interesse dessa criança. A gente precisa pensar em profissionais que são bem formados, né? Então, a gente não é tia, a gente não é babá, nós somos professoras formadas para estar ali,
E a gente estudou sobre a infância, a gente estudou sobre a criança, a gente estudou sobre o que é uma escola da infância. Então, a gente precisa ser respeitado nesse sentido. Então, infelizmente, a gente percebe muito esse discurso e percebe muito esse descaso com a própria educação infantil em si, né? Desde o prédio, né? A mobília, tudo. Que, de fato, em muitas realidades ainda não consegue, de fato, respeitar essas necessidades da nossa infância. Não é, de fato, uma escola da infância. É uma escola que foi ali ajeitada para receber as crianças e a gente precisa estar atenta a isso. Então, não é só uma questão salarial. São várias questões, né? Como eu falei aqui. E a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla, sempre reforçando essa discussão, trazendo à tona, para que um dia as pessoas comecem a valorizar a educação infantil, né? É verdade, olha só, gente, geralmente quando falam de creche, né, eu falo assim, o poder público, né, ele se refere às creches como se fosse uma questão só de vaga. Eu acho engraçado quando fala assim, ah, tem vaga na creche, não tem vaga na creche, como se a gente tivesse como estacionar as crianças assim, ó, e elas ficarem lá paradinhas até o pai voltar para buscar. Imagina uma colmeia assim, com um monte de nicho, e aí você põe as crianças, cada uma dentro de um caixotinho, até que elas sejam retiradas, né? No final da tarde. Porque é uma coisa de falar assim, ah, mas não tem vaga, tem vaga. Parece que a preocupação é só saber se cabe. Sim. E não pensa nas condições, não pensa no profissional. Justamente, que isso envolve muitas coisas, né? Não posso colocar criança em qualquer lugar, né? Eu preciso pensar em tudo isso, né? E a criança, ela não, assim, eu não posso pegar uma sala e pensar assim, pensar em 1 metro quadrado para cada criança. Não, porque ela precisa se movimentar, ela precisa descobrir os objetos, esse espaço. Então, precisa ser uma sala ampla. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando isso. Nossa, mas essa escola tem uma sala tão grande, dá para a gente colocar aí umas 40 crianças. Eu falei assim, não, gente. Vai cuidar de 40 bebês. Eu acho que o pessoal pensa que é como se fosse crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Verdade. É porque antigamente também, você lembra que chamava berçário? Aí você parece que a criança lá dentro do berço, isso, né? parece Mas não é isso. Parece que era só o fato de caber tantos berços, né? Antigamente tinha essa palavra, né? Berçário. Ou então uma maternidade, né? Que cada uma fica deitadinha assim, num leitozinho, e o professor ali só olhando, né? Existe aquela expressão também, né? Alguém para olhar as crianças, como se bastasse olhar a criança, né, gente? A gente sabe que não basta. E é bom a gente estar falando sobre isso, Érica, porque é até bom a gente provocar esse diálogo com as famílias. Eu lembro que no momento, eu não estou mais trabalhando diretamente na escola, né? É claro que a gente está aqui numa realidade que a gente tem pessoas aí do Brasil todo, né? Mas aqui no DF, tem as escolas e a gente tem as coordenações regionais de ensino que cuidam, né, que acompanham o trabalho pedagógico das escolas de uma determinada região. Então, eu não estou diretamente na escola, apesar de acompanhar as escolas, eu não estou diretamente na escola, eu estou na coordenação regional de ensino, fazendo esse trabalho de acompanhamento pedagógico. Mas quando eu estava na escola e estava em sala de aula, sempre a gente faz uma reunião no começo do ano, né? E não só no começo do ano, ao longo do ano, é bom a gente sempre estar observando os movimentos que acontecem na nossa escola, né? Porque às vezes é uma expressão que a gente ouve, é uma discussão que a gente observou, é uma situação que a gente viu, e aí a gente chama a família para conversa, né? Então não é só no começo do ano, é ao longo do ano a gente precisa realizar esse diálogo. Mas assim, pontuando o início do ano, eu sempre esclarecia para eles no começo do ano
qual era a concepção de criança, de infância e de escola da infância que os documentos legais nos traziam. Na época, ainda a gente não tinha BNCC, né? Então, eu trazia muita questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, pontuando o que essa criança precisa. E aí eu trazia essas problematizações para a família, falando assim, olha, eu sei que às vezes na cabeça de vocês eu estou aqui para cuidar dos seus filhos. Sim, eu estou aqui para cuidar deles. Mas, além disso, eu estou aqui como professora. E como professora, eu preciso estar atenta a esse processo de conquista de novas aprendizagens, de percepção de mundo, de levantar hipóteses, de instigar a curiosidade da criança, de provocar investigações, e isso é um processo educativo. É assim que elas vão aprender. Então, vocês podem me chamar de tia se vocês quiserem, mas eu não sou tia e nem sou babá, eu sou professora. E eu estou aqui exercendo esse papel de professora. E nos documentos legais, a criança é vista assim, a infância é isso, a escola da infância é isso. Então, assim, às vezes você tem essa visão de que a criança é muito frágil, que precisa ser muito cuidada. Ó, professora, cuidado com o meu filho, porque o meu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele falou assim, olha, aqui ele vai ser instigado a se desafiar, a desafiar o seu corpo, a reconhecer esse espaço que está aqui em volta. É claro que a gente não vai pôr a criança em perigo, mas pode ser que riscos, né? Alguns pequenos acidentes podem acontecer. Então, assim, eu buscava ter esse diálogo sincero com a família. Eu falei assim, ó, uma coisa também que vai acontecer muito aqui é que eles vão chegar muito sujos na casa de vocês, porque é que eles vão brincar com areia, com terra, com água, vão brincar com lama, porque é assim que eles vão estar se descobrindo esses dedos, essas mãos, esse corpo, construir com diferentes ferramentas, objetos, né? Então, eu trazia esse diálogo muito sincero para a família, da percepção que a gente tem dessa criança, que essa criança precisa se desenvolver, ela precisa vivenciar esse corpo, ela precisa vivenciar essa realidade que está à volta dela. E nesse processo, pode ser que às vezes se machuque, pode ser que às vezes vão chegar sujo em casa, ela não vai ser a queridinha da professora, porque todos são queridinhos da professora, né? Isso é muito importante a gente destacar, a gente levantar essa discussão, assim, será que a gente faz essas até mesmo inconscientemente, será que a gente acaba não favorecendo uma determinada criança, uma determinada família? Por que a gente faz isso? Será que a gente não discrimina uma determinada criança, uma determinada família? Por que a gente faz isso? Então, a gente precisa ter essa consciência, tá sempre fazendo essa autoanálise, né, do nosso comportamento, da nossa fala, e ter essa relação sincera com a família, né? Apresentar como é o seu trabalho, o que os documentos legais esperam de nós, profissionais da educação que atuam na educação infantil, e a gente trazer isso para a família, né? E aí eu acho que nesse diálogo, nessa relação, aos poucos a família vai percebendo a importância da educação infantil e vai lutar junto com a gente para mudar essa realidade de desvalorização, né? A família ela tem muito que aprender também, né? E nós temos pais e mães até muito jovens. Então, assim, às vezes é a primeira experiência de maternidade. Então, por que não a escola ensinar algo a essas famílias também? Ah, mas agora é minha obrigação ensinar pai e mãe? Olha, se você vai ter um momento de reunião de pais, por que não? Às vezes a escola vai perder tempo fazendo uma reunião com coisas que podem ser escritas, tipo horário de entrar, horário de sair, o que põe na mochila, o que volta na mochila. Faz uma reunião de pais para passar um monte de recado administrativo e esquece de ter uma conversa como essa que a Andrea sugeriu aqui, né? Uma conversa que realmente mostre para as famílias
quais são as concepções da escola em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido. Gente, isso é muito importante porque as escolas vão valorizar mais o trabalho, vão reconhecer, né, que é um trabalho diferenciado. E isso que a Andrea disse também de aluno preferido, família preferida, é muito importante porque nós somos seres humanos, é natural que a gente tenha afeições mais significativas em relação a umas e outras pessoas, tá? E a gente tem que ter muito cuidado porque geralmente o aluno que chega mais bagunçado na sala, que não traz as coisas, o aluno difícil, que não tem apoio da família, costuma incomodar o professor também. Então, às vezes, aquele aluno que mais precisava do carinho do professor, porque não está tendo em casa esse carinho e essa atenção, ele não vai receber, porque a gente vai paparicar o aluno que vem com tudo bonitinho, que chega cheirosinho, que traz tudo que a professora solicita, que faz dever de casa, aquele aluno perfeitinho, né? Perfeitinho, olha só, gente, como que eu tô dizendo. Então, assim, a gente tem que ter muita preocupação mesmo com esse olhar. A gente tem que estar sempre revendo as nossas concepções em sala de aula. E diálogo o ano todo. É a própria avaliação, né, Andréia, formativa da educação infantil, que acontece ao longo de todo o processo. Esse contato com a família também vai ser assim, gente, formativa, ó, ao longo de todo o processo. Não adianta esperar chegar ao final do ano para reclamar, né? Ah, essa família aí não participou de nada, viu? Não me ajudou com coisa nenhuma. Aí não adianta, já passou o ano, já acabou, né? Exatamente. Andréia, e dicas assim que você tem pra gente, né? Recomendações relacionadas a essa adaptação, começo de ano, tanto do professor com alunos e famílias, como da coordenação pedagógica também, né? Como abordar isso com os professores, né? A escola ela tem que se reunir também para conversar sobre isso, né, gente? Olha, esse ano, como vai ser a nossa abordagem com as famílias? Porque senão cada profissional vai fazer de um jeito diferente, né? Então, a minha dica é que a gente aproveite bastante os momentos que a gente tem coletivo. Como a semana pedagógica, os momentos de coordenação pedagógica que a gente tem ao longo do ano, né? Às vezes a gente fala muito determinadas coisas no começo do ano e meio que isso é esquecido ao longo do processo. E a gente tem que estar sempre pontuando ao longo do ano isso. Então, aproveitar esses momentos coletivos para que, de fato, a gente possa estudar junto, ler a BNCC, a parte que fala da educação infantil, ler as diretrizes curriculares nacionais, ler o currículo, né, da sua secretaria, seja municipal, distrital, conhecer esses documentos, o que eles falam sobre a criança, sobre a infância, sobre a educação infantil, você se encher desse conhecimento para poder dialogar com a família. Porque muitas vezes os momentos coletivos que a gente acaba usando para dar informes, para fazer outras coisas. E a gente precisa usar esses momentos para estudar. Nós, professores, a gente vive assim. A gente precisa estar estudando, né? A gente precisa estudar, debater e planejar. Planejar ações. E quando for planejar essas ações, uma outra dica que eu dou é que a gente precisa lembrar de 3 momentos, que é o momento do acolhimento. Eu preciso acolher essa criança e essa família. É claro que antes de eu chegar na criança e na família, a gente vai ter o nosso momento enquanto profissionais da educação, que a gente precisa estar se acolhendo um ao outro, né? A gente precisa estar fortalecido em grupo para poder acolher o outro também, né? E aí, quando isso acontece entre nós, os nossos pares de educação, e quando eu falo os pares da educação, gente, eu estou falando de todo mundo que trabalha na escola. Eu não estou falando só de professor, coordenador e equipe gestora, não. Eu estou falando desde a pessoa lá da portaria, como da limpeza, da cantina, como eu já falei antes, de todas as pessoas que trabalham nessa escola.
Então, a gente precisa ter esse momento da gente se acolher um ao outro, tratar bem um ao outro de forma respeitosa, né? Então, se a gente desenvolver isso entre a gente, é muito mais fácil a gente vivenciar isso também em relação às crianças e à família, porque é uma realidade nossa, não é algo que está sendo feito à força, é algo da nossa vivência, da nossa realidade, que a gente já está ali vivenciando aquilo no dia a dia do nosso cotidiano. Então, pensar nesse acolhimento só não nesse primeiro encontro, mas cada encontro que vai acontecendo ao longo do ano, ao longo da permanência dessa criança nessa escola. Essa relação que é constituída com essa família ao longo desse processo. E como eu acolho bem, né, já de início, já de cara, e vou me preocupando a cada dia, um outro aspecto que surge é a questão do vínculo. Eu vou criando um vínculo com essa criança, eu vou criando um vínculo com essa família. E quando eu crio esse vínculo, vai surgindo um sentimento de pertencimento, tanto nessa criança como nessa família, de que aquela escola não é um lugar estranho, é um lugar de qual eu faço parte, que eu pertenço àquele lugar. E se eu pertenço àquele lugar, eu quero contribuir para o sucesso desse lugar. E aí, quando né, todo mundo que trabalha aí nessa escola e a família tem consciência disso, isso se reflete na criança. E contribui para esse processo de constituição de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, é essa a minha dica. Que a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de debater, a gente não pode parar de planejar e avaliar o que a gente fez, né? Porque é esse ciclo, eu planejo e avalio o tempo inteiro. E eu preciso desenvolver esse acolhimento, criar esse vínculo e esse sentimento de pertencimento ao longo do ano, ao longo do processo, ao longo dessa nossa história com essa criança e com essa família. Então, é essa dica que eu deixo para cada um de vocês, não só para o início do ano letivo, mas para a nossa vivência ao longo desse ano. Muito importante, gente. Quando a escola realmente tem essa cultura, né? Essa cultura organizacional do acolhimento, da integração, quando você chega na escola, você já sente. Já sente. Então, as crianças sentem, a família sentem. Você sabe que ali é um lugar onde as pessoas se respeitam, onde elas se admiram. Então, realmente, na escola não dá para aceitar competição, inveja, fofoca, disputa, né? Um puxando o tapete do outro, não dá. Hoje eu trabalho fazendo palestra em escolas, né, Andréia? E é muito interessante. Eu chego em diferentes escolas e a cultura, ela exala, sabe? Ela exala. A escola fica até mais bonita quando as pessoas... Tem gente que te recebe no portão com um sorriso, aí te leva na sala dos professores. Você vê que tá todo mundo sorrindo, se divertindo, né? Tem um painel ali dos aniversariantes, te servem um café. Aí você percebe que as crianças ali são mais tranquilas, Sim, né? porque Não você tem vê que é aquele... uma prática, né? Já do dia a dia, do cotidiano daquela É um escola. clima, é uma coisa que contagia, É, gente. Então, é. coisa boa exala, contagia. Então, a gente precisa se esforçar mesmo para que o ambiente profissional seja o melhor possível e, consequentemente, isso vai refletir na aprendizagem das crianças e na relação com as famílias, tá? Super dica aqui da Andrea para vocês. Ela falou desses documentos, né, que norteiam que a gente tem que estudar. Eu gostaria que você falasse também do PPP. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma escola o quê? Democrática, né? E o PPP tem tudo a ver com isso. Então, eu gostaria que você encerrasse a sua explanação da live de hoje, falando do projeto político-pedagógico, que tem muito professor que não conhece ainda. E tem muita Pois é, escola que nem tem, viu, Andréia? é triste, mas fazer o quê, né? Fazer isso que a gente está fazendo, né? Isso. Conversando, estudando, instigando os nossos colegas a conhecerem esse documento. Bom, gente, como eu estou aqui já finalizando a minha fala, sobre isso também, que a gente acabou de conversar aqui,
vai ser mais aprofundado nos 2 vídeos que vão ser disponibilizados depois. E também eu trago algumas discussões sobre isso no meu Instagram. Né? Hoje eu fiz algumas postagens falando sobre essa relação da escola com a família, à luz da BNCC. E aí eu pontuo algumas questões que a gente discutiu aqui, outras que não deu tempo de discutir aqui, mas enfim. Aí eu já faço convite aí para vocês irem lá no meu Instagram, andreaaraújo.4, Andreia com I. Aí vocês vão ver outras postagens que tem lá sobre essa temática e sobre outras temáticas. Bom, sobre o projeto político-pedagógico. Tanto as diretrizes como a Base Nacional Comum Curricular fala da importância da escrita desse documento. E esse documento, então a gente tem as diretrizes, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. A partir desses 2 documentos, as secretarias municipais e distrital elaboram o seu currículo, que é disponibilizado. A rede particular ela pode seguir esse currículo da rede municipal ou ter o seu próprio currículo, mas é importante que tenha o seu currículo. E a partir desses documentos, né, diretrizes, BNCC, currículo, a escola vai ter o seu documento, que é escrito à luz desses documentos, mas com olhar para a sua comunidade, com olhar para a sua realidade, para o seu contexto, para as crianças que habitam esse lugar, para as famílias que habitam esse lugar, para os profissionais da educação que habitam esse lugar. Então, todos esses atores, né, comunidade, a família, a criança, sim, os profissionais da educação precisam ter momentos de conversa, de diálogo, para pensar que escola que nós queremos. Como que é essa escola que a gente quer? Então, a criança pode ser convidada a falar sobre a escola que ela quer, que ela sonha, que ela almeja, o que está faltando na escola que não tem, o que tem na escola que a criança não vê algo significativo para ela. Então, a criança ela já é capaz de falar sobre isso, né? Então, instigar as crianças a participarem também do processo da escrita desse documento, trazendo o olhar dessa criança. A gente pode trazer esse olhar por meio da fala, por meio de um desenho. Se alguma criança já souber escrever alguma coisa, ela pode escrever. A gente sabe que não é uma exigência a criança já escrever na educação infantil, mas ela vive no mundo letrado, ela tem vivência, né, com esse mundo letrado, então pode ser que algumas já consigam escrever alguma coisa, mas enfim, ela pode trazer o ponto de vista dela e a família também. E estar dialogando com essa escola na escrita desse documento, na reflexão sobre esse documento. E aí, esse documento ele precisa se fazer presente ao longo do ano. Então, nesse documento, eu vou colocar ali eu vou contar um pouco da minha história, que é a história da escola. Qual é a história da nossa escola? Será que vocês já fizeram esse processo investigativo, né, para trazer as raízes, a origem dessa escola, conhecer, fazer essa investigação? Já pensou convidar as crianças para fazerem essa investigação? A escola que eu falei para vocês que eu trabalhei muitos anos era interessante porque tinha colegas de trabalho que eles falavam assim: eu já estudei aqui e hoje eu trabalho aqui. Então foi uma realidade que eu vivi e que muitas pessoas aqui podem estar vivenciando também, né? De que tem colegas que estudou, então ele vivenciou a realidade daquela escola de uma outra perspectiva. E aí pode trazer essa contribuição. Então, de trazer o histórico dessa escola, de olhar para a realidade atual dessa escola, o que essa escola precisa, e a partir desse olhar, pensar projetos que eu vou estar desenvolvendo ao longo do ano. Então, quais projetos que a gente pode estar realizando ao longo do ano, convidar as crianças e a família a estar discutindo sobre isso, e a gente vai colocar nesse papel, à luz dos documentos que a gente tem aí, né, acerca da educação. E aí, para fazer a escrita disso, né, desse documento, eu preciso ouvir, eu preciso convidar as pessoas a falarem.
né? Então, assim, a Érica falou da escola democrática. A gente fala muito dessa escola democrática, né? E o que é uma escola democrática? É que todas as pessoas que constituem esse contexto tenham a oportunidade de se fazer presente, de participar a seu modo, de falar e de ser ouvido, que a sua fala seja considerada. Né? Então, assim, é isso que é uma escola democrática. Então, a gente pode realizar esses momentos de participação tanto na escrita do projeto político-pedagógico, como ao longo do ano. Essa família está ali junto, participando, dialogando, né? Levantando dúvidas, levantando questões, trazendo sugestões. Então, se a gente fala que a gente precisa vivenciar uma escola democrática, então a gente precisa estar atenta a isso. De fato, está oportunizando a participação de todas as pessoas. E é importante a gente falar sobre isso, que na Base Nacional Comum Curricular traz os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Então, essa criança, ela é convidada, ela precisa ser convidada cotidianamente a se expressar e a participar, a se conhecer, a brincar, né? Então, olha só, tem tudo a ver com a escola democrática. E quando a criança percebe que a família dela está lá junto, que é bem recebida, que é bem ouvida, ela vai se sentir mais confiante para também falar, se posicionar, exercer a sua autonomia, o seu protagonismo, que a gente fala tanto. E aí ela vai participar, se expressar de várias formas. Então, assim, esse documento é importante de cada escola ter o seu projeto político-pedagógico e que a sua escrita não seja assim, eu vou procurar na internet um PPP lá, e aí eu vou fazer algumas mudancinhas aqui e pronto, eu tenho um PPP na escola. Não, eu preciso realmente que esse PPP seja a identidade dessa escola. Que quem olhar esse PPP vai falar assim, nossa, eu consigo enxergar aqui a escola tal. Então é isso. Fica aí esse convite para vocês. Bom, gente, olha, anota aí. Você também vai poder rever essa live, porque ela vai ficar gravada sim aqui no Instagram, no YouTube da Rede Pedagógica, e vai lá para a nossa trilha de aprendizagem da Semana Rede Pedagógica também. O que a Andréa está trazendo é muito importante. Não tenham medo de ouvir as famílias. Tem escola que tem medo de deixar a família falar, porque a família vai reclamar. Olha, gente, quem está reclamando hoje pode estar te elogiando depois. Então, escuta mesmo, de coração aberto. A escola não é perfeita e ela pode melhorar em muitos aspectos. Então, assim, é melhor que a família esteja dentro da escola com as suas queixas do que lá fora falando mal do seu trabalho. Exato. Então, vamos ouvir as críticas, as sugestões e chamar as famílias para que a gente possa melhorar, né, o conjunto da coisa juntos. Né? Não tenham medo de ouvir as famílias, tá? Deem voz para as famílias na escola, nas reuniões, né? Que sejam momentos que vocês possam crescer juntos. Pessoal, a live aula com a professora Andréa está terminando, mas tem muito mais para você. Tem mais material que ela preparou, porque ela gravou 2 videoaulas para vocês. E tem muito conteúdo ainda na Semana Rede Pedagógica. Daqui a pouquinho quem vai participar com a gente é a Daniela. E ela continuará falando sobre BNCC, mas a gente vai falar mais sobre ensino fundamental, tá? Então quero tirar uma foto com a Andréa para a gente registrar esse momento. Para você que está assistindo a gente, colocar nos stories do seu Instagram e marcar Rede Pedagógica e marcar também o perfil da professora, que é Andreia Araújo.4. Tá, gente? Andreia com I. Andreia Araújo.4. Marca, porque eu sei que ela vai compartilhar e vai curtir todos os stories de vocês. Eu vou desativar os comentários para a gente fazer essa foto. Pediram ali o meu Instagram também para marcar. Gente, meu Instagram é aqui, é a Rede Pedagógica. Mas se vocês me procurarem, vocês vão encontrar também Érica Radespiel.
Combinado? Vamos lá, Andréia, nossa fotinha. Pronto, olha, quando vocês compartilharem, coloca a hashtag Escola Família ou escreve uma frase bonita para inspirar as pessoas que seguem você, os seus contatos, ou recomende, né, a Semana Rede Pedagógica para todo mundo que tem acesso ao seu Instagram. Hoje, ao final da programação de hoje, eu vou fazer uma live para tirar dúvidas sobre a Semana Rede Pedagógica e nessa live eu também vou apresentar para vocês o curso completo de BNCC que a gente tem aqui na rede. Esse curso é ministrado pela Andréia e também pela Daniela, que vai fazer a próxima live aula com a gente. É um curso completo de 60 horas, onde você, professor, vai ficar craque em BNCC, não vai mais ficar procurando na internet que código que eu vou colocar em que atividade e fazer as coisas soltas e aleatoriamente sem intencionalidade, não. Você vai compreender a BNCC, né? E vai poder, inclusive, falar sobre ela para outras pessoas, porque se você é um educador, você precisa disseminar o conhecimento. É um curso bem bacana e todo mundo que está inscrito na Semana Rede Pedagógica ganha 75% de desconto para fazer esse curso. Essa live aula está chegando ao final. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 minutos e a gente já tem a próxima live aula com a Andréia. Só no final do dia de hoje é que a gente vai liberar as videoaulas, combinado? Andréia, muito obrigada pela sua presença. Vou deixar você à vontade para você encerrar, tá? A próxima live é com a Daniela. Você repetiu de novo meu nome. Foi, perdão. Foi. Não, mas tranquila. Com a Daniela, daqui a pouco. Gente, gratidão por estarmos aqui mais uma vez juntos, conversando sobre a educação infantil, sobre a criança, que a gente precisa muito estar conversando sobre isso, e ainda mais falando dessa relação sobre a família e sobre a criança. Então, que bom que vocês estiveram aqui participando com a gente. E reforço mais uma vez, me segue lá no meu Instagram, andrearaújo.4. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, Andréia. Até a próxima. Muito obrigada, viu? E parabéns. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Olha, essa foi a Andréia. Andréia Araújo. Segue ela lá no Instagram, andreaaraújo.4. E foi muito legal essa live aula, né, gente? Eu acho, assim, que foi um refresh, sabe? Assim, um refresco para nossa alma, porque realmente ela trouxe sugestões muito interessantes, né? E falou sobre essa questão que a gente sente muita falta, que é a valorização, né, do profissional da educação infantil. E a gente também pode contribuir para que a sociedade mude esse olhar, né, sobre o nosso trabalho, que é levando justamente informações que qualifiquem a nossa prática profissional. Existe toda uma história no Brasil e no mundo, né, relacionada à educação de crianças pequenas. Então, quando a gente faz uma reunião e leva um conteúdo assertivo, embasado para as famílias, a gente também está contribuindo para que a nossa profissão seja mais valorizada. O pai, a família vai olhar para você e falar assim: nossa, a professora do meu filho é tão preparada, ela teve que estudar tudo isso para cuidar das crianças aqui na creche. Não, então realmente não é só cuidar. Tem mais alguma coisa aí. Então, muito desse esclarecimento é responsabilidade nossa mesmo. Onde é que os pais vão aprender sobre o que nós fazemos? Se não for ouvindo da nossa boca. Isso não passa na televisão, não toca no rádio. Então, é a gente que tem que falar sobre o nosso trabalho. Eu não estou atribuindo a nós aqui toda a responsabilidade pela falta de valorização do trabalho que a gente realiza, não. Mas eu estou dizendo que nós podemos promover essa transformação de visão que a sociedade tem do que a gente faz. Então, a gente tem que se unir, a gente tem que se valorizar, a gente tem que valorizar o trabalho do colega que está com a gente na escola, tem que se apoiar, não pode falar mal do colega, não. E temos que fazer a nossa propaganda, né? Para que realmente as famílias mudem a percepção a respeito do trabalho, principalmente
dos educadores da educação infantil. Pessoal, olha só, intervalozinho, eu vou diminuir esse intervalo, hein? 10 minutos não, só 5 minutinhos para você beber uma água, para você curtir essa live que vai ficar gravada, deixar um comentário e já já começa a live aula sobre BNCC, Escola, Família, Ensino Fundamental com a professora Daniela Lobato. Não vai embora não, hein? É o tempo dessa live ficar salva, a gente já vai estar ao vivo novamente. Eu espero você. Vou fazer chamada aqui ao vivo na próxima live, hein? Até mais. Tchau.